Olá, eu sou Alexandre Uehara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais, Diplomacia Corporativa, o CBNIDIC da ISPM. Estamos iniciando mais um programa, RI Talks, um programa pensado para conversarmos com professores e profissionais, pesquisadores, sobre diferentes temas interessantes aqui. Este e outros programas você pode assistir no nosso site do YouTube, chama Diplomacia Corporativa e Global Business. Estamos fazendo hoje mais um programa da série Elas no Comando do Grão. É uma série de entrevistas que estamos conversando com profissionais da área e o objetivo aqui é ter um bate-papo com mulheres que atuam nesta área, nesse setor. Para conversarmos hoje, temos a honra de receber 3 mulheres incríveis que atuam em diferentes áreas do agro e que vão dividir com a gente suas experiências, desafios e visões sobre o mercado de trabalho para as mulheres no setor. Então vamos lá, começando hoje, só mencionando, e vou pedir para que vocês se apresentem, tá? Pessoalmente, acho que é mais interessante. Nossa primeira entrevistada hoje, a primeira convidada especial é a Júlia Sampaio, diretora de RH. Tudo bem, Júlia? Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Nossa segunda entrevistada, a Larissa Mendes. Tudo bem? Tudo bem. Gerente de execução. E a Iva Oliveira, Head de Compliance. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, a gente sempre começa o programa aqui pedindo para que as entrevistadas possam falar um pouquinho da sua própria carreira, sua apresentação. Acho que é interessante. Então, queria começar pela Júlia, pedindo para que ela pudesse se apresentar um pouquinho sobre a sua carreira, quem é você. Tá bom, vamos lá então. Muito prazer, meu nome é Júlia Sampaio, eu sou diretora de RH. Eu atuo há mais de 20 anos na área de recursos humanos e atualmente eu estou trabalhando numa empresa do agronegócio, numa empresa grande de agronegócio. Na verdade, eu comecei a minha trajetória em RH, eu caí de paraquedas em RH. Mas ao longo da minha carreira eu procurei, de certa forma, diversificar o meu conhecimento em recursos humanos, né? Trabalhando em empresas de diversos segmentos, de diversos setores, de diversos tamanhos e nacionalidades, para que, de certa forma, eu conseguisse chegar na cadeira de diretora de RH que eu estou hoje. Então, é isso. Ok. Também pedi para a Larissa, por favor. Oi, pessoal. Bom, hoje eu trabalho há 6 anos como Head de Execução Internacional da Ag Brasil, uma trading brasileira. Mas eu tenho mais de 30 anos de mercado. Como a Gília caiu de paraquedas no RH, eu caí de paraquedas na exportação de commodity. Eu fiz comércio exterior, né? E entrei também caindo de paraquedas, foi o meu primeiro emprego depois do estágio. Eu entrei no mercado, não saí mais. Trabalhei em empresas do mercado sempre, mas de tamanhos diferentes. Então eu trabalhei desde tradings muito pequenas até empresas que fazem originação, até empresas de médio porte e multinacionais. Uhum. Ok. Só vou pedir um pouquinho para você, Larissa, que assim, RH, geralmente as pessoas têm ideia do que é uma grande área da empresa, mas as pessoas têm. Mas quando é execução, talvez as pessoas que estão nos ouvindo aqui falam, bom, o que é execução? Né? Até a gente estava brincando um pouquinho antes que execução é uma palavra que pode ter vários significados. Você pode dizer para a gente? Basicamente, a execução internacional ela pode ser considerada como back-office do comercial, da mesa de trading que faz as vendas, exportação, as importações, e a equipe de execução internacional é responsável por executar os contratos que foram fechados. Então, garantir que as cláusulas contratuais estão sendo cumpridas, que os deadlines estão sendo seguidos, que as cargas vão embarcar nos navios nos prazos, documentos emitidos para os compradores, tudo dentro do compliance, dentro da cláusula jurídica dos contratos e dentro também de toda a regulação de Receita Federal, aduana, tudo isso. Ótimo, obrigado. Iva, agora é você. Boa tarde a todos. Eu, como as minhas colegas aqui, também caí de paraquedas, né, no setor. Eu sou advogada, eu trabalho numa trading de commodities. Eu comecei na verdade, como advogada, assistente do jurídico. E aí, com o tempo, eu fui me integrando e acabei no compliance. Eu atualmente também
sou integrante de um comitê de responsabilidade empresarial e social da empresa, tá? E é um marco muito forte na minha vida, porque esse mundo, para mim, foi um mundo novo, né? Eu não conhecia nada de agronegócio, eu era totalmente de outra área, a área de pedagogia escolar, e eu virei advogada, e aí fui parar no agronegócio. E esse mundo para mim está sendo muito importante, porque o compliance também abriu portas para mim, ver que tem várias possibilidades de aprendizado, e a cada dia mais eu estou aprendendo. Na verdade, eu sou uma estudante ainda, né? É Bom, isso. todos nós, né? Todos nós vamos ver. E também curso de Direito Ambiental, tá? Eu faço uma especialização em Direito Ambiental, voltada para a sustentabilidade, e foi o agronegócio que me trouxe essa nova oportunidade de aprendizado e de conhecimento também. Ah, legal. E, bom, esse já é o 4º episódio que nós estamos gravando, né, sobre essa série que nós estamos fazendo, e que é Elas no Comando Grão. E temos conversado sobre várias coisas para dentro e para fora da porteira, né, que a gente fala, temos até aprendido o vocabulário também. Eu queria perguntar para vocês, então, quais são as oportunidades que as profissionais podem encontrar para fora da fazenda, para fora da porteira? Eu queria começar pela Júlia, por favor. Vamos lá. Quando a gente pensa em agro, muita gente ainda associa diretamente à fazenda, ao produtor, à produção agrícola. Na verdade, o setor é extremamente complexo, extremamente dinâmico, e ele oferece oportunidade em toda a cadeia, né? A gente está falando aí de logística, originação, processamento industrial, áreas de suporte, tecnologia, finanças, recursos humanos, é claro. E hoje eu vejo o agro como um dos setores mais dinâmicos do Brasil e do mundo. Eu estou no agro há quase 10 anos e eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Justamente porque está em constante transformação, e busca por eficiência, inovação tecnológica, práticas de ESG, e abre espaços dessa forma para profissionais de diversos ramos, de diversas formações. Estou falando de engenheiros, estou falando de especialista de dados, estou falando de profissionais do comércio exterior, estou falando de advogados, comunicadores, administradores, técnicos. Todos esses profissionais, todas essas pessoas podem encontrar espaço no mercado do agronegócio. E, de certa forma, o agro, ele é um setor hoje que se moderniza rapidamente, embora não pareça, né? Quem não tem conhecimento ou quem nunca trabalhou no agronegócio pode achar que é uma coisa muito arcaica, é muito pelo contrário. Então, a gente sempre precisa de talentos, não apenas no campo ou dentro da porteira, mas também fora dele, nas diversas áreas, tanto áreas de apoio, de suporte, como áreas estratégicas. Uhum. Ah, legal. Larissa, você pode também trazer a sua perspectiva? É muito importante as pessoas começarem a entender que a gente pode considerar o agro fora da porteira, né, como a gente aprendeu a chamar, uma área com um leque muito maior até do que o dentro da porteira, né? E como a Júlia falou, hoje a gente tem áreas voltadas para o agro que a gente não tinha até um tempo atrás. Então, por exemplo, até um tempo atrás a gente não tinha um tributário focado no agro. Hoje, se a empresa não tiver um tributário especializado no agro, ela não consegue andar. É muito importante. Desculpa, pessoal. Eu vejo também que é muito importante um pouco de especialização técnica. Não dá para a gente pensar que a gente vai fazer uma faculdade de direito e já entrar no agro sabendo tudo. A gente tem que se aperfeiçoar tecnicamente, e eu acho que todas essas áreas que a Júlia mencionou são muito importantes para o desenvolvimento das empresas, para o desenvolvimento do Brasil como celeiro do mundo, como todo mundo fala, né? O Brasil é um exportador gigante de cereais, principalmente, mas a gente precisa também de um pouco de direcionamento, e talvez a gente não esteja vendo muito isso. Então, eu acho que a área é muito grande, as possibilidades são grandes, e a ideia desse podcast é justamente a gente trazer
para o conhecimento das pessoas em geral e ver que elas podem estar entrando nesse mundo. Uhum. Iva, o que você pode trazer para a gente? Até acrescentar já, assim, dentro dessas oportunidades, né, que tipo de perfis o mercado está buscando hoje? Eu acredito que hoje em dia a visibilidade sobre o assunto sustentabilidade e ESG está muito abrangente, assim, está se abrindo as portas. Eu acredito que as pessoas estão ficando com um olhar mais atentos ao meio ambiente e é necessário, porque nós estamos numa situação de entender o nosso meio ambiente, de viver, aproveitá-lo com parcimônia, com educação. Eu acredito que isso faz parte internamente e externamente, não só dentro do agro, como fora do agro também. Então, o agro é essencial e o ESG, sustentabilidade, veio para... Ai, desculpa, gente. Eu tô nervosa. É que uma coisa, assim, é que o agro é aquela coisa, a gente pensa assim, o agro, as pessoas não... Ai, como é que eu posso dizer? Desculpa, tô nervosa. Tranquilo. Quer que eu te ajude? Isso. Quer que eu te ajude? Vamos lá, então. Bom, eu acho que hoje os principais perfis que a gente busca hoje são pessoas em sustentabilidade, pessoas da cadeia de suprimento, de logística, pessoas que pensam em inovação, que têm visão estratégica. Esses são os profissionais que a gente busca. Eu acho que tem que ter uma certa flexibilidade. O agro exige pessoas resilientes, flexíveis. Para mim, hoje, esses são os principais pontos. Como RH, o que eu tenho a acrescentar? Hoje, a gente busca, na contratação que a gente faz, contratar muito mais gente por valor do que por competência. Competência desenvolve-se. Valor não desenvolve, é da pessoa. Então, a gente procura casar muito isso, essa questão de perfil desses profissionais. O valor da empresa tem que ser compatível com os valores do candidato ou do profissional, e os propósitos tem que ser os mesmos. Então, só para te ajudar aí nesse... Obrigada. Eu acredito nesse também perfil. no foco de aprender também, independentemente de, por exemplo, de profissão, de formação. Eu acredito que é que nem você falou, independente de ser professor, advogado, engenheiro, eu acredito que todos têm que estar envolvidos nesse rol de sustentabilidade, porque o nosso meio é o que a gente vive e é muito importante para, independentemente de qualquer profissão, eu acredito. Não, sim, Perfil. até como a Júlia comentou, a gente vê Perfil de aprender, desculpa. no Brasil a gente estamos vendo, né, assim, o desenvolvimento do setor agrícola, que muitas vezes há uma visão mais tradicional do que a agricultura, mas assim como os grãos, né, já que estão falando de grãos, né, assim, regularmente são desenvolvidos, e os grãos também têm um processo de desenvolvimento, as pessoas também têm que se desenvolver, né, tem que manter essa linha. Larissa, eu queria te perguntar, como é que você vê esses espaços para as mulheres no setor hoje? Olha, eu acho que, na verdade, não só para o setor, eu acho que as mulheres, elas têm espaço aonde elas quiserem, né? O caminho vai ser fácil? Não necessariamente. Hoje no agro, a gente tem uma cultura muito masculina, né? Porteira para dentro e porteira para fora. Então, se a gente pegar áreas como logística, como comercial, como originação, ainda são muito masculinas, com poucas mulheres atuando. E você tem as áreas que são chamadas de back-office, né? Administrativo, RH, tesouraria, execução, ainda fica muito na mão das mulheres. Existe uma consideração de que a mulher tem o perfil mais organizado, então ela cuida melhor de documento ou de processos, e o homem, ele é mais ágil, então ele precisa de ser muito resiliente, ele precisa de ser muito ágil e estar preparado para qualquer coisa. Isso, para mim, efetivamente, depois de mais de 30 anos, eu não vejo isso mais como um fato.
Né? O que eu vejo hoje em dia são as mulheres em todas essas áreas que eu mencionei, trabalhando muito bem. A mulher, sim, é muito resiliente, a mulher, sim, consegue abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue ter sensibilidade para detalhes e para riscos que muitas vezes o homem não consegue ver. Então, para mim, o lugar de mulher no agro é onde ela quiser. Ela precisa estar preparada, ela precisa estar preparada tecnicamente, ela precisa estar preparada para enfrentar vários desafios, mas eu não vejo hoje uma área que eu fale assim, não cabe mulher aqui. Eu acho que em todas elas. Ontem mesmo a gente teve aqui uma conversa sobre o agro, também o setor agropecuário no Brasil. Uma informação que eu não conhecia, tá? Acho que vocês talvez já tenham conhecimento, mas é do ciclo de produção no Brasil, que estava acompanhando o ciclo de produção, especificamente da soja no Brasil e na soja nos Estados Unidos. E que por causa da região geográfica que nós estamos no Brasil, a gente consegue quase ter 3 produções, ao invés, comparando com os Estados Unidos, que eles têm uma só. Então, quando eles estão colhendo uma safra de soja, nós temos soja, sorgo e depois milho, né? Isso. Tem as safrinhas também. As safrinhas. Só para dar um exemplo de quanto que assim a economia gira e quanto há uma demanda, né, uma necessidade de mão de obra. E aí nessa linha eu queria perguntar um pouco para vocês essa carreira de vocês, né? Quer dizer, está um mercado que está crescendo, depende e demanda mão de obra. E eu queria ver um pouco de vocês, como é que foi essa trajetória de vocês, na carreira de vocês. Vamos começar com você, depois Sim, a gente vai passando. claro. Então, que nem eu falei no início, né, eu venho de uma área de pedagogia escolar, e só que eu tinha o direito sempre dentro de mim, aí eu larguei tudo, um certo tempo da minha vida eu trabalhei na escola há muitos anos, e aí eu falei assim, não, eu no fundo sou advogada, porque minha mãe, ela me criou, essas coisas de fórum, advogado, né, aí eu tive um chamado, e me formei, e eu fui trabalhar com o direito empresarial. E aí, meu primeiro estágio foi com o direito empresarial, e aí eu acabei indo, assim, para o agronegócio. Fui contratada para essa empresa, e eu acabei tendo que começar tudo zero. Foi tipo, tudo do início, o aprendizado bem ali, sabe, passo a passo. E foi um mundo novo, totalmente diferente para mim. Inclusive, foi o que abriu as portas para eu estar agora fazendo direito ambiental, que é uma coisa que eu estou adorando, que é a sustentabilidade, meio ambiente, ESG, sabe? Você saber para onde vêm as coisas, para onde vão ser, sabe, dejetadas. Eu acredito que isso é muito importante porque a gente tem que ter entendimento que tudo que a gente consome, ela tem uma cadeia, né? Desde o início do processo e até o seu descarte. Então, coisa que a gente, às vezes, não pensa. Poxa, eu tô com uma tampinha, eu tô com uma latinha, eu tô com alguma coisa assim de plástico. Eu jogo no chão, mas para onde vai isso? Sabe? Então, eu acredito que isso foi muito importante para minha vida, não só como pessoa. E eu acredito que as pessoas têm que ter também essa visibilidade, mas eu só tive essa oportunidade de conhecer profundamente mesmo esse processo depois que eu entrei no agronegócio. Porque foi uma oportunidade que eu tive de estudar profundamente e entender como ser humano todo o processo da cadeia do que nós usamos e do que a gente descarta, do que a gente, sabe? A gente tem que... Para mim foi muito importante. Desculpa, a gente está um pouco nervosa. Só completar uma coisa que acho que também foi que a gente ouviu, e vou passar para a Júlia já pedindo para ela falar da carreira também, que a reciclagem era um termo que eu já ouvia bastante. Mas essa semana aprendi o termo regenerativa, né, da agricultura, que é um tema bastante interessante. Não sei se a gente tem tempo de falar aqui, mas eu queria ver um pouco de você, Júlia. Como é que foi essa trajetória? Bom, como eu disse antes, eu sempre procurei diversificar a minha trajetória, porque eu queria conhecer empresas de diferentes setores e de diferentes tamanhos, de diferentes nacionalidades, porque para mim fazia sentido depois sentar numa cadeira de diretora ou de vice-presidente de RH, conhecendo esses diversos cenários e empresas.
Procurei me capacitar tecnicamente desde o começo, então fiz pós-graduação, estudei fora do Brasil, fiz outra pós-graduação, cursos diversos, e aí sempre mudei de empresas para cargos sempre um pouco melhores do que eu estava, com uma ascensão ou profissional, ou de cargo, ou de salário. Mas, enfim, eu acho que o que eu queria dizer aqui da minha experiência profissional, toda essa diversidade que eu procurei desde o começo da minha carreira me fez conhecer pessoas diferentes, de diversas culturas diferentes, e entender mais de perto que, no fim do dia, as pessoas são, sim, os principais ativos e o principal elo dentro da organização. Então, muito mais do que isso, me ajudou a consolidar uma visão estratégica de RH, porque eu queria mostrar para as pessoas que o RH não era só um departamento pessoal, aquele departamento que carimba, mas muito mais do que isso. Então, no fundo, o que me moveu sempre foi transformar o RH em algo estratégico, né? Sair da parte de processo. Hoje, eu tenho a oportunidade de estar próxima de decisões estratégicas dentro da empresa e eu sou ouvida como diretora de RH. E, para mim, isso é muito importante. Eu estou próxima das pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de ajudar e eu sempre falo para todo mundo que eu converso. O meu legado é fazer com que as pessoas entrem na empresa de um jeito e saiam de outro, ou nem saiam. Mas se desenvolvam, cresçam, aprendam e seja diferente daquilo que chegou. Então, no fim do dia, eu estou muito feliz por expor as minhas percepções aqui para vocês sobre as oportunidades, as mulheres do agronegócio com essa conversa. Mas o que eu espero é que isso inspire as pessoas, principalmente mulheres, a sair desse estereótipo de que o agronegócio é só um mundo machista ou um mundo de homens. Não é. A gente tem que quebrar essa barreira e a gente tem que tentar, experimentar, lutar, para que a gente realmente acabe com essa história de que agro é unicamente de homens. A gente tem muita chance, a gente tem muita oportunidade, é só a gente querer enfrentar os desafios que tem pela frente, que homens também têm, né? Então, se a gente é boa tecnicamente, se a gente tem postura, se a gente tem as competências, ninguém segura. Legal. Larissa? Bom, como eu falei, eu caí de paraquedas, eu fiz faculdade de comércio exterior e nunca, durante a faculdade toda, ninguém mencionou o termo commodity agrícola ou exportação e importação de commodities agrícolas do Brasil e para o Brasil. Então, foi realmente foi difícil. Eu não encontrei grandes gargalos ou grandes desafios para eu entrar no mundo do agro, mas eu tive muita dificuldade para entender como isso funciona, como as empresas do agro fora da porteira funcionam. Mas eu resolvi que eu tinha gostado, eu gostava do fato da gente não ter um dia igual ao outro, apesar de parecer tudo muito processual, tudo muito documental, tudo muito burocrático, a gente não tem um dia igual ao outro. Infelizmente, na maior parte das vezes, são problemas diferentes, né? E eu percebi que eu gosto de resolver problema. E nesses mais de 30 anos, eu já trabalhei em empresas pequenas, eu já trabalhei em empresas médias e em empresas multinacionais. Eu saí de São Paulo, eu fui trabalhar no berço do agronegócio, que foi Mato Grosso. Eu fiquei 5 anos trabalhando no Mato Grosso. Então, eu consegui ter a visão geral do processo como um todo. Então, eu consegui ver o que é a produção, eu consegui ver o que é a originação, o que é a logística de mercado, a logística inland, que a gente fala, que é a logística de tirar os grãos da fazenda e levar até o porto, a logística internacional, que é pegar e colocar no navio e mandar o navio para o país. Hoje eu posso falar que eu tenho uma visão 360 dos processos. Obviamente, a minha especialização é em execução, mas eu sei um pouco de tributário, eu sei um pouco de alfândega, eu sei um pouco de comercialização, eu sei um pouco de logística, porque a gente precisa ter uma visão do todo, né? Então, eu acho que isso é importante.
E depois de todo esse tempo também, eu continuo aprendendo, é óbvio. A gente nunca para de aprender, eu continuo aprendendo. Mas uma coisa que eu gosto muito é de ensinar. Então, hoje eu fico muito orgulhosa de ver as pessoas que entraram, que em algum momento eu fiz a escolha por elas nas empresas pelas quais eu passei. Elas entraram como assistente ou como analista júnior e hoje eu vejo como gerente de outras empresas, como coordenadores de outras empresas. E é muito gratificante quando eu encontro com essas pessoas e elas olham e falam assim, tá vendo a Larissa? A Larissa foi quem me ensinou tudo que eu sei. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente vê agora no agro, que a gente finalmente tem pessoas que têm essa visão global, né? Porque antes era tudo muito difícil, porque a gente não era a gente não tinha conexão a gente não tinha computador, né? Estou falando isso do século passado, obviamente, né? Muita gente não sabe que é um aparelho de fax, por exemplo. Eu tenho na minha casa guardado. Então, tá vendo? Daqui a pouco você pode vender por um preço exorbitante. Então, e é muito, muito gratificante isso. Mas eu não posso falar que eu tive um começo ou uma entrada no mercado profissional muito difícil. Legal. Só para um comentário, um parênteses também aqui. Essa semana eu estava conversando com uma professora que fala sobre RH também, então, e um comentário que me chamou a atenção foi que ela disse assim, que ela fala muito sobre liderança. E ela estava dizendo assim que liderança não é simplesmente mandar, né? Mas aquilo que transforma o ser humano, aquilo que ensina a fazer. É um pouco daquilo que vocês estão falando aqui, né? Que é muito bacana. Né? Que, de fato, ser líder não é mandar. Né? Mandar é uma coisa, né? Agora, outra coisa é liderar, poder conduzir, ensinar. Né? É muito bacana isso. E, até aproveitando um pouco dessa conversa, queria voltar para a Júlia e perguntar assim, vou juntar duas perguntas em uma aqui. Tá? Quais foram as competências, né, assim, que você considera fundamentais para crescer assim, na área do agro, né? E que conselho você daria, já que estamos aqui também um público, né, olhando para o público feminino, que conselho você daria para uma mulher que está começando, pensando a migrar, ou que nem está pensando, porque às vezes nem está pensando, mas que você estimularia a entrar no setor do agro? Tá bom, vamos lá. Na verdade, de competência, o que eu penso de bate-pronto, assim, tá? A questão, como eu falei no começo, adaptabilidade, resiliência, flexibilidade, curiosidade, que tem um pouco com o que a Iva falou, de querer estar aberto para aprender constantemente. O agro é muito dinâmico, então você tem que estar aberto para o novo, né? Sendo flexível, enfim. Ter uma visão global, então é um setor altamente conectado com o comércio exterior, com o comércio internacional, entender outras culturas, falar outras línguas é importante. A capacidade de se comunicar e relacionamento. O agro é relacionamento. Ele é feito por gente, de parcerias a longo prazo, de saber se relacionar e confiança. A gente fala muito de confiança onde eu trabalho hoje. E por último, a liderança e colaboração, que foi uma questão que você trouxe, né? Mesmo quem não ocupa cargos de liderança hoje, precisa trabalhar em rede, precisa trabalhar com pessoas. Então, a originação precisa trabalhar com logística, que precisa trabalhar com planejamento. Então, eu falaria hoje essas competências, mas é muito importante que a gente tenha a parte técnica, que tem que ser somada com essas soft skills, porque não adianta nada só ter as soft skills, não ter a parte técnica ou vice-versa. E aí, dando um conselho na segunda parte da sua pergunta, né? Dando um conselho para a mulher que está começando ou pensando a migrar para o agronegócio. Eu diria para que ela não se sujeitasse aos estereótipos. O agro, historicamente, como eu já disse, ele é visto por ser um setor muito masculino, associado apenas ao trabalho no campo, como a Larissa falou, né? Da porteira para dentro. A realidade do agronegócio, ela é muito diferente disso. Ele é diverso, ele é dinâmico, ele é volátil, ele precisa de profissionais de todas as áreas, sendo elas logística, finanças, tecnologia, sustentabilidade, RH, jurídico, comercial. Então, meu conselho hoje venha com confiança, estude do setor, entenda o que é o agronegócio. A gente sai da faculdade ou a gente entra para o mercado de trabalho, muita gente sem saber o que é o agronegócio, o que é uma commodity, o que é uma trading.
se posicione com autenticidade. Eu acho que isso é muito importante no agronegócio. As empresas estão buscando hoje, falando do agronegócio, falando sobre diversidade, novas perspectivas, a presença feminina, falando a questão feminina na diversidade, então mulheres na liderança, isso está sendo muito discutido no agronegócio. E um outro ponto importante que eu acho é construa uma rede de contato. Como eu disse, o agronegócio ele é relacionamento, o networking ele é essencial. Por fim, para acabar, que eu sei que eu estou falando muito, o agro está mudando rápido e é justamente porque ele precisa de diferentes olhares, de diferentes competências e as mulheres têm espaço, sim, cada vez maior no agronegócio. Então, o conselho é, acredita no seu potencial, venha ocupar esse espaço com coragem, porque as mulheres hoje estão dominando em todos os setores e o agronegócio é mais um. E você, Iva, o que você entende aí como competências importantes e que sugestões você daria? Perfeito o que ela falou, principalmente no sentido de aprender, engajamento, foco, determinação, não desistir no primeiro desafio, ir avante sempre, porque é um campo muito rico no sentido de aprendizado e é muito novo para as mulheres, porque realmente a gente tem aquele estereótipo que é masculino, mas não é bem assim. E as mulheres elas são capazes de ir muito adiante e em todos os setores e ter também a possibilidade de ter aprimoramento técnico. Eu estou tendo essa oportunidade agora e eu acredito que todas as mulheres também precisam entender que nós temos oportunidades no campo do agronegócio, porque é importante não só para nossas vidas, mas eu fico nervosa. Não, mas a resiliência, de fato, é uma coisa que você mencionou é importante, né? E pedir para a Larissa também falar o que você entende de competências importantes e que conselho você daria? Então, eu acho que sobre competência a Júlia e a Iva já falaram, então eu não vou falar mais do mesmo, mas o meu conselho, se é que a gente pode dar conselho, né? Eu falo que se fosse bom a gente vendia. Eu acho que dependendo da cultura do lugar onde a mulher estiver, ela vai sofrer uma pressão para se masculinizar. E eu acho que a mulher tem que lembrar que o que faz dela diferente é justamente o feminino, é justamente características femininas que a mulher tem. Aquela velha história de a mulher, enquanto Idade da Pedra, a mulher cuidava dos filhos e da comida e fazia 500 coisas ao mesmo tempo, o homem focava na caça, né? Então a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem só tem um foco. Eu entendo isso, eu até gosto um pouco dessa explicação. Então a gente tem, como mulher, várias coisas que nos fazem especial, né? Então, resiliência. A mulher é muito resiliente, muito, muito, muito. A mulher tem uma empatia muito grande. Você precisa ter empatia, principalmente em cargo de gestão, né? Você está gerindo processo, sim, você está gerindo, está supervisionando, está coordenando o processo, mas a gente não pode esquecer que a gente está também gerindo pessoas, né? A gente está querendo trabalhar para fomentar o desenvolvimento daquelas pessoas e não só o desenvolvimento profissional. Muitas vezes você está com um liderado que está com problema pessoal e você tem que sentar e conversar, porque de alguma forma aquilo está impactando no dia a dia, o que é normal. Então eu falaria para as mulheres, apesar da pressão, continuem fiéis a si mesmas, né? Hoje a gente tem um processo de entendimento das empresas do que antes era visto como defeito feminino. Hoje a gente consegue conversar e falar coisas que antes ninguém entendia, e que não inviabilizam a mulher de forma nenhuma, mas confiem no seu feminino. Eu acho que isso é o mais importante. Legal. Bom, nós estamos chegando no final aqui do nosso tempo, mas eu queria perguntar para a Larissa, talvez dá para pensar um pouco da área de RH, olhando para o futuro em perspectivas, né?
e essas transformações todas que vocês já mencionaram, de inovação, sustentabilidade, ESG e tudo mais, né? Onde você pode nos indicar aí maiores chances de inserção das mulheres no futuro, daqui para frente? No agro, especificamente. Olha, eu vejo muito possibilidades em logística. Eu acredito muito na parte de logística. Eu acredito muito na parte comercial, porteira para fora. Eu acho que a área de originação ainda é uma área mais difícil. Obviamente, em todas as áreas de back-office de suporte. E o que eu acho é que é importante a gente lembrar que o mundo está muito globalizado. E uma hora que você trabalha com o agro, principalmente no agro que tem um viés exportador e você conversa com o mundo todo, você tem que entender as diferentes culturas com as quais você vai lidar no dia a dia, né? Então você tem que lembrar que em alguns países o final de semana não é sábado e domingo, é sexta e sábado, né? Em alguns lugares você tem que lembrar que em alguns clientes você tem que lembrar que o cliente vai ter um feriado, um ano novo chinês, e que a China vai ficar fechada uma semana, não adianta. Então eu acho que isso é importante também, a gente lembrar que a gente tem que entender como as culturas são diferentes e talvez a mulher tenha alguma facilidade de entender isso. Júlia, pensando agora em termos de empresas, né, como é que a gente pode pensar em atrair, né, talentos femininos para esta área? Nos últimos anos, as empresas do agro já avançaram bastante em pauta de diversidade, como eu falei anteriormente. Mas ainda assim, existem alguns pontos fundamentais para melhorar, para atrair e reter mulheres. Eu vou destacar alguns deles. O primeiro é uma cultura e ambiente inclusivo. Então, não adianta só a gente contratar mulher e daí não criar condições reais para que elas cresçam ali dentro. E isso passa pelo vieses inconscientes, revisar práticas de gestão, enfim. O segundo ponto é a flexibilidade e equilíbrio de vida. As mulheres deixam o setor porque às vezes não encontram políticas que permitam conciliar a carreira com a vida profissional. Programas de flexibilidade, apoio à parentalidade, a novas formas de organização de trabalho, como o home office, enfim, podem fazer uma grande diferença hoje na vida das mulheres. Um outro ponto, investir em formação. É muito importante hoje que as empresas criem programas de desenvolvimento, de liderança feminina, oferecer mentorias, ampliar essa representatividade em posições de destaque e mostrar e expor sempre cases de sucesso. Sempre colocar mulheres para falar, mulheres para exemplificar. Quando as mulheres veem outras em cargos estratégicos, elas acreditam que também podem chegar lá. Então, a gente sempre tem também que fazer pelo exemplo. Não adianta só falar, né? Os valores estão lá pendurados na parede, mas a gente não pratica aquilo, né? Bom, o que eu acho em resumo? O agro tem espaço, um espaço enorme para mulheres, principalmente por algumas características que a Larissa já disse aqui. Para atrair os talentos, para reter os talentos femininos, as empresas precisam garantir que a experiência delas seja de pertencimento. Eu acho que esse sentimento de pertencimento ele tem que ser presente em todos. Valorização e crescimento real. Eu tenho uma questão, a gente estava discutindo recentemente sobre diversidade, né? E a gente estava falando, o ponto de partida de uma mulher é igual de um homem? Né? O homem tem uma esposa em casa, muitas vezes, cuidando dos filhos. O ponto de partida é o mesmo. Não é, às vezes, o meu caso, não é o da colega. Não, o ponto de partida ele não é o mesmo. Então, a gente tem que, às vezes, lutar mais, a gente tem que batalhar mais, a gente tem que enfrentar mais os desafios. E a empresa precisa, se dizendo uma empresa inclusiva, de diversidade, ela precisa entender que os pontos de partida são diferentes e proporcionar isso para as mulheres dentro das organizações. Então, eu acho que essa é uma forma de atrair e reter talentos femininos hoje no agronegócio. Legal. Iva, queria também te perguntar se você tem alguma coisa para acrescentar nessa área de atração de talentos femininos para o setor do agronegócio. Sim, eu acredito que é muito importante o investimento no aperfeiçoamento técnico, acolhimento
também muito importante no sentido de que as mulheres elas têm particularidades no sentido de algumas necessidades específicas, no caso de sensibilidade, que inclusive essa sensibilidade ela é aplicada no trabalho no dia a dia. E então o acolhimento à mulher acho que é muito importante, principalmente para desmistificar essa visão masculinizada que o agro tem. Então eu acredito que o acolhimento, o pertencimento da mulher na situação do trabalho, eu acredito que é muito importante para nós mulheres. E, inclusive, a gente ter mais, como é que se diz? Se sentir acolhida, no sentido do trabalho e saber que a empresa está ali, ela sabe, ela entende a nossa condição de mulher e ela está se dedicando, porque a mulher tem várias jornadas, né? Dupla jornada, tripla jornada. Muitos pratos. E ela está ali e eu acredito que o acolhimento e a empresa também dá o conforto necessário para a mulher se sentir pertencente àquele o ambiente que não é só masculino, é de todas nós. Beleza. Bom, nosso tempo está finalizando aqui, mas queria agradecer bastante a vocês, né, pelas informações que trouxeram. Eu acho que é bem bacana, porque, como vocês falaram, temos aí um mundo ainda que como a Larissa falou, a Júlia também, a Iva, que é muito masculino, pelo menos não necessariamente mas tem uma imagem muito masculina, Exato. né? E estamos tentando desmistificar isso com esses podcasts que estamos fazendo, né? As mulheres na liderança aqui. Então, queria agradecer muito a Júlia, né, pela presença, a Larissa, Obrigada. a Iva também. Muito obrigada a todos. Então, esse é o primeiro podcast com vocês aqui, mas fica o convite para fazermos outros, para podermos falar ainda mais sobre as mulheres, a liderança feminina no agronegócio. Com certeza. Quero agradecer também imensamente a vocês que nos acompanham. Então, como eu falei no início, este e outros programas que nós já gravamos estão disponíveis na nossa plataforma. Sugiro a vocês que, se vocês estiverem ouvindo essa pela primeira vez, voltem e assistam também os podcasts 1, 2 e 3, que trabalham aí com outros temas envolvendo as mulheres na liderança do agronegócio no Brasil. Então, como vocês puderam ouvir hoje, o agronegócio é gigante, é um espaço muito amplo ainda para as mulheres, né? E tem muitas oportunidades. Convidamos a vocês que ainda não pensaram em fazer parte do agronegócio, vocês, mulheres profissionais, venham pensar, venham conversar aqui com essas lideranças femininas, porque é muito importante. E em termos de setor profissional, temos as possibilidades na área de exatas, humanas, tecnologia, sustentabilidade, direito, administração, RH, como nós vimos hoje aqui. Então, eu agradeço muito a vocês por terem dado esta ponta de informação para os nossos ouvintes aqui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.